Unidos ao coração de Jesus, eu ao lado dele, convido você a rezar pedindo a proteção do Senhor para ouvirmos a palavra de Deus e que ela caia profundamente como boa semente no nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, rogai por nós. Invocamos também a proteção da cruz de Cristo, rezando a oração da medalha de São Bento. Pegamos a nossa cruz e rezamos com muita fé. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria, então, estar com vocês neste dia de hoje, nesta quinta-feira. Um dia especial para nós, porque, por antecipação, providência divina, a gente já celebra hoje o dia do glorioso São João Batista, um homem fantástico. Hoje nós vamos pegar o exemplo dele, do grande São João Batista, para vivermos com profundidade a vontade de Deus. E eu convido você já a meditar nessa figura do grande São João Batista. Um homem que viveu uma vida inteira como sinal. Um homem que viveu uma vida inteira apontando para aquele que era a verdade. Quando a gente lê no Evangelho de João, logo no início, quando os primeiros apóstolos ainda não eram apóstolos, estavam passando e naquela hora, quando Jesus passou, o seu primo João Batista deu um brado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi um brado tremendo. Foi um brado que mostrou quem era o Salvador. O nome de Jesus significa Deus salva. E muitas vezes perguntado, ele dizia: eu não sou aquele que vós pensais que eu seja. Dizia João: é preciso que ele cresça e eu diminua. Ele apontava para aquele que é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E São João Batista, ele deu testemunho da verdade durante toda a sua vida e ele é celebrado, hoje a gente celebra o nascimento dele por antecipação, porque amanhã é dia do coração de Jesus. Então a gente celebra hoje por antecipação, mas olha que especial, no dia dele, do martírio dele em agosto, quando nós comemoramos, ele é comemorado com paramentos vermelhos, porque ele foi um mártir. Foi um mártir da verdade. Foi um mártir porque ele não deixou de falar aquilo que era correto. Diante de Herodes, ele falou que não era lícito para ele ficar com a mulher do irmão dele. E aquilo gerou o fato do martírio dele, porque Herodíades não gostou nem um pouco de que o seu pecado fosse revelado. Ela não gostou nem um pouco e ela retribuiu aquilo com ódio, e um ódio tremendo. Você se lembra da história, quando a filha dela dançou, e depois daquela dança, o rei prometeu ainda que fosse metade do reino, e ela pediu a cabeça de João Batista. A verdade precisa ser dita. E João Batista disse a verdade e testemunhou com a sua própria vida. A verdade do casamento, o que Deus uniu, o homem não separa. A gente vai falar sobre isso hoje, que o próprio Jesus disse. E ontem a gente viveu também dia de 2 mártires, homens extraordinários. Eu falo de São João Fischer e São Thomas Moros. Homens extraordinários que perderam a sua vida porque testemunharam a verdade da fé católica. O rei Henrique VIII, lá da Inglaterra, um dos primeiros protestantes, junto com Martinho Lutero e Calvino, quis se separar da igreja.
Mas no caso dele, ele quis se separar da igreja porque ele queria casar de novo e queria que aquele casamento fosse anulado. E João Fisher, que era bispo, e Thomas Moros, que era o chanceler do reino, homens católicos de verdade, disseram: não, nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos nos separar da verdadeira igreja católica. E eles permaneceram fiéis. Permaneceram fiéis. Então, o fato da gente celebrar ontem São Thomas Moros e São João Fisher, bispo, e celebrarmos hoje o dia de São João Batista, nos impulsiona a falar sobre esses assuntos, sobre essas coisas, porque ouvir a palavra de Deus e pôr em prática faz parte da vida de nós católicos. A palavra de Deus é o tesouro que nos fala sobre ensinamentos preciosos. A palavra de Deus é o ensinamento que nos ensina a verdade para a nossa salvação. A gente ouve a palavra de Deus e a gente deve conformar a nossa vida com a palavra de Deus. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. E nós devemos escutar a palavra de Deus, mas não somente escutá-la, nós devemos pôr em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Nós devemos pôr em prática porque aquilo que está escrito é verdade para a nossa salvação. E eu falo também sobre o livro do Gênesis. Hoje nós vamos meditar alguns trechos do livro do Gênesis. E esse livro foi escrito para a nossa salvação. Muitas pessoas procuram verdades científicas no livro do Gênesis, mas a igreja nos ensina que aqui no livro do Gênesis tem verdade de fé para a nossa salvação. E eu vou falar hoje para aqueles que são católicos. Eu falo para aqueles que estão me ouvindo que são católicos, talvez alguma outra pessoa que chegou por acaso nessa live ou nesse vídeo, vai pensar, mas esse irmão está falando, eu estou falando para católicos, e católicos devem acreditar nos ensinamentos da palavra de Deus. Mas parece que hoje em dia, há muitos que até frequentam a igreja, que até buscam se aproximar dos sacramentos, mas que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquilo que nos inspira. A palavra de Deus é aquilo que nós devemos ensinar e devemos pregar. Dizia São Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. E aquilo que eu falo não é ensinamento meu, irmão Emanuel Maria, mas esse é um ensinamento que nós devemos ensinar, que está na palavra de Deus e que a igreja tem ensinado há 2000 anos. Se a gente pega, por exemplo, aqui no livro do Gênesis, eu estava pegando no início aqui do capítulo 2 do livro do Gênesis, tem algo muito importante para que a gente entenda qual é a verdade e a vontade de Deus para cada um de nós. Quando a gente vê, por exemplo, aqui, Deus dizendo: o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Deus está falando aqui, mas já havia criação de muitos animais, já havia criação de outros seres. A gente sabe que os seres angélicos, não é, já tinham sido criados antes. Deus criou o céu e a terra, as luzes, a luz, não é? Deus criou as coisas, a gente reza no credo niceno-constantinopolitano, as coisas visíveis e invisíveis. Deus já tinha criado os animais, mas o homem se sentia sozinho. E aqui vai um recado para aqueles que acham que um animal pode preencher todo o seu relacionamento, pode saciar. Não adianta. Eu não sou contra os animais. Aqui no nosso convento nós temos, claro, vários animais, temos cachorrinhos, temos gato, temos outros animais que alegram, tem a cabra, a gente sabe disso, mas os animais não preenchem o nosso ser, porque Deus nos criou para vivermos em sociedade, e em sociedade com outros seres humanos. Deus nos criou para vivermos em comunhão. E essa verdade é uma verdade que está escrita aqui no livro do Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Então, ele estava se sentindo sozinho.
Adão estava se sentindo sozinho, ele via o jacaré, ele via o cachorrinho, ele via a ave do céu, ele via o peixe, mas ele contemplava tudo aquilo. Mas havia no coração dele um sentimento de solidão. Havia nele um sentimento de que precisava de alguém, de outras pessoas. Ele tinha dado nome aos animais, conta a Sagrada Escritura, mas Deus fez cair no coração de Adão um torpor. E depois daquele torpor, ele tirou uma costela de Adão. E essa costela foi retirada para moldar uma auxiliar que fosse semelhante a ele. Uma auxiliar que fosse semelhante a ele. Isso é muito importante a gente ter claro na nossa mente, porque essa auxiliar que foi moldada por Deus foi uma mulher. Homem e mulher os criou. Essa verdade está escrita aqui na Sagrada Escritura e a gente vê que foi Deus quem criou o casamento. Foi Deus que criou o casamento e é vontade de Deus que haja o casamento. Está escrito aqui. É vontade de Deus que haja o casamento. É vontade de Deus que haja esse casamento. O casamento antes, claro, muito antes de Jesus instituir o sacramento do matrimônio, já existia o casamento porque Deus quis assim quando Ele criou um homem e uma mulher. E um homem e uma mulher foram criados porque Deus queria que houvesse uma família. Então família é vontade de Deus, e família é vontade de Deus que está aqui no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. E o que Ele disse? O que Adão disse quando houve essa criação? Adão disse, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele viu que aquela era semelhante a ele. E aquela a quem deu, que o próprio Deus deu a ele como companheira foi aquela que ele recebeu como companheira neste casamento. E a primeira família foi formada ali. A primeira família foi formada e essa situação, hoje em dia, por muitas coisas que estão sendo invocadas aí por fora, estão sendo atacadas aí por fora, muita gente quer dizer que isso é uma mentira. Que o casamento entre o homem e a mulher não é para ser assim, que existem outras possibilidades. É isso que o mundo está querendo ensinar, mas deixa eu te dizer, está aqui há 2000 anos, nós temos ensinado isso. Há 2000 anos nós estamos junto com aquilo que a igreja tem ensinado. Mas uma vez eu digo para você, isso não é o que eu estou falando, o meu pensamento não, eu estou falando aquilo que a igreja tem ensinado há 2000 anos. Que o casamento de um homem e de uma mulher é aquele que está acontecendo aqui no livro do Gênesis. Deus criou o homem e a mulher. E Deus disse que esse casamento era para fruto, era para que gerasse vida. Ele falou, crescei e multiplicai-vos. E a gente vê nisso aqui, um dos frutos do matrimônio, é claro, tem o bem dos cônjuges, a alegria, porque o esposo deve alegrar com a sua esposa e a esposa deve se alegrar com o seu esposo, mas há também o fruto que deve ser a geração de um filho, e esse filho é um dom de Deus. E quem casa se lembra, ou quem já foi participar de um sacramento do matrimônio se lembra, quando o sacerdote pergunta, estais abertos a receber os filhos que Deus mandar? Ou alguma palavra semelhante a essa, e o esposo e a esposa dizem, sim, nós estamos. Estão mesmo abertos. Ou estão querendo ter vários animais de estimação, chamando até de meu bebê, de meu filho, mas sem querer ter filhos. Eu não estou dizendo que o afeto para os animais é errado. Mas uma vez eu digo para você que no nosso convento a gente tem as nossas cabras, tem cachorro, tem gato, esse afeto é lícito. Mas para um casal, o fechamento
a ter filhos. Filhos, eu digo filhos de homem e mulher, frutos do relacionamento conjugal. Esse fechamento é algo muito sério. E nós devemos falar sobre isso. Nós devemos falar sobre isso porque muita gente não está falando sobre isso mais. É algo que há 100 anos, ou talvez até 80, 60 anos, era algo tão normal de se falar. Ninguém nem pensava que pudesse não se falar sobre isso. Mas hoje em dia, parece que estão ensinando tantas coisas contrárias àquilo que em 2000 anos sempre se entendeu como algo lógico, como algo natural. E hoje a gente precisa pregar sobre isso, porque a verdade do Evangelho não muda. Ainda que muitas coisas da cultura queiram mudar a verdade do Evangelho não muda. Aquilo que a igreja ensina está aqui na palavra de Deus. Está no catecismo da Igreja Católica. Se você tem alguma dúvida, e muitas vezes eu me lembro, aproveito para mandar um abraço para ele, para o padre Luiz Henrique, que é sacerdote lá da Arquidiocese de Goiânia. Uma vez que ele veio pregar um retiro para nós, há muitos anos atrás, ele ainda era diácono, nunca me esqueço. Eu perguntei, padre, como é que a gente pode saber isso, aquilo, como é, como não é correto? Ele falou, a primeira coisa é você ter um faro. E ter esse faro católico, e quando alguma coisa cheira mal, quando alguma coisa está com cheiro estranho, confere. Aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Aquilo está de acordo com o que a igreja tem ensinado nestes últimos 2000 anos. Se aquilo está de acordo, fica tranquilo. Agora, se aquilo não está de acordo, presta atenção, porque pode ser um engano do inimigo, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir, diz a palavra de Deus. E ele quer destruir a fé. E ele quer destruir a família. Ele quer destruir a pessoa humana. E essa guerra que o inimigo faz contra nós, que buscamos viver a fé católica, é uma guerra tremenda. É uma guerra intensa e que nós precisamos estar firmes na fé. Como é que você pode dizer, e como é que eu posso dizer se sou católico, se eu não leio a palavra de Deus? Se eu não conheço aquilo que a igreja ensina sobre várias coisas? Voltamos agora ao São João Batista. Ele falou da verdade daquele homem que não estava sendo vivida, porque ele falou, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por causa disso, ele perdeu a própria cabeça. Mas ele deu testemunho de fé. E hoje no céu, ele contempla a verdade. Ele contempla o próprio céu, a face de Deus. E nós vemos como o testemunho é importante de ser dado. E a gente não pode calar diante de várias coisas que nós temos visto. Quando se diz que o casamento ou que o matrimônio pode ser diferente daquele que Deus criou. Que o matrimônio pode ser não entre o homem e uma mulher. Como que pode ser isso? Se isso há 2000 anos está ensinado na igreja. Eu falo do sacramento do matrimônio e digo que isso está ensinado aqui na Bíblia, Gênesis 2. Depois eu falo do catecismo da Igreja Católica, mas muita gente está dizendo que não é assim. Muita gente está dizendo que o casamento não é aquilo que Deus uniu e o homem não separe, como o próprio Jesus disse no Santo Evangelho. Essas verdades da fé estão sendo atacadas. A gente precisa dizer isso de forma clara. O inimigo quer destruir os pilares da nossa fé. E os pilares da nossa fé são a família e a doutrina da igreja. E o inimigo tem ódio da igreja, porque ela é a esposa de Cristo. E tem ódio da família, porque a família é o lugar onde se geram santos. E ele quer destruir a doutrina e a família. Mas há algo que o inimigo quer destruir também. E nós precisamos rezar. E precisamos rezar com insistência. Porque parece que está uma campanha insistente para que as mulheres que querem tirem a vida do seu bebê. Você entende isso que eu estou falando? E no dia de hoje o Brasil se mobilizou em oração. Nós rezamos muito aqui. E até o momento eu ainda não tive uma notícia se aconteceu daquele bebezinho já de 29 semanas,
daquela criança que acabou concebendo lá em Santa Catarina. E essa história está acontecendo no nosso Brasil hoje, dessa mãe que é uma criança, mas ela é mãe de uma outra criança, que está no ventre dela. Estão querendo tirar a vida dessa bebê, e essa disputa, que é uma disputa judicial, essa disputa precisa ser ajudada pela nossa oração. Por quê? Porque tirar uma vida está aqui em Êxodo 20:13. O próprio Deus disse isso para o povo de Israel: não matarás. E aquele bebê na barriga daquela criança é uma vida humana, é um ser humano, de 29 semanas. E me perdoe porque essa história mexeu comigo hoje. Eu passei a tarde rezando sobre isso, pedindo a Deus uma graça, pedindo a Deus luzes para as pessoas e pedindo a Deus para que essas pessoas envolvidas nesse assunto fossem iluminadas e guiadas pelo Espírito Santo e que a vida desse bebê fosse salva. Eu liguei para uma enfermeira que trabalha numa UTI neonatal há mais de 10 anos. E eu perguntei a ela: como é a viabilidade de um bebê de 29 semanas? Ela falou: irmão, quase todos, ele é super viável, e eu fico com eles aqui na UTI, às vezes 2 meses, normalmente para melhorar, depois passa para semi-intensiva e volta para casa mamando, irmão. Volta para casa mamando. Esse bebê tem viabilidade sim. Tem viabilidade sim, e esse bebê precisa ser defendido. E ela disse que lá na UTI neonatal ela passou o dia inteiro em oração e chamando as outras enfermeiras que veem os bebezinhos prematuros e sabem o valor de uma vida, e elas lutam para que aquela vida permaneça e continue. E elas são testemunhas a cada dia de 1, 2, 10, 20 milagres. Enfermeiras, médicas, pessoas que trabalham na UTI neonatal veem o milagre com seus próprios olhos. Veem o milagre acontecer diante de si. Veem aquele milagre e por isso elas rezam. E veem esse bebê de 29 semanas, com certeza tem uma chance tremenda de viver e tem o direito de viver. Mas com argumentos que eu não sou jurista, não é? Tem outras pessoas que trabalham esse ponto melhor do que eu não sou advogado, mas há pontos e minúcias na lei que dizem isso ou aquilo. Mas, meus irmãos, para a nossa fé católica, a vida deve ser defendida desde a concepção até o fim. E isso é aquilo que Jesus nos ensinou, e é isso que nós vamos pregar e defender. A gente precisa ensinar isso nas nossas catequeses, nas nossas igrejas, e a gente precisa testemunhar isso com a nossa vida. Eu estou aqui falando para vocês na nossa live, não sei quantas pessoas estão ao vivo, não sei quantas pessoas estão rezando, mas eu sei que nós precisamos nos formar. Mais uma vez eu falo para você, filho amado, filha amada, você é católico, e você sabe qual é a verdade da nossa fé. Você sabe qual é a verdade mais profunda daquilo que Deus tem ensinado para nós. E você sabe que a vida deve ser defendida, mas muitas vezes, por causa de muitas coisas que falam na mídia, tem gente por aí que fica torcendo para que essa mãe, que é uma criança também, acabe tendo a vida do seu filho ceifada. Aí a gente não vai ter somente uma violência que foi terrível feita contra essa criança. Uma violência que foi feita, mas além disso a gente vai ter um enterro. Além de uma violência, a gente vai ter uma pessoa que vai falecer. Mas o mundo quer que isso se torne comum. O mundo quer que isso se torne normal, mas a gente precisa pregar a verdade do Evangelho. A gente não pode mudar e entortar a palavra de Deus para que ela diga aquilo que eu quero. Eu preciso me conformar com a palavra de Deus. E não a palavra de Deus precisa dar um jeito de se adequar ao meu pensamento. Com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, mas isso é um pensamento protestante. De achar que eu posso interpretar aquilo e aquilo e aquilo do meu jeito. Que eu leio aquilo, mas eu entendo que aquilo quer dizer outra coisa.
Eu leio quando está escrito: o que Deus uniu, o homem não separe, mas eu acho que é diferente isso aí. Espera. E é por isso que a gente lê na carta de São Paulo a Timóteo: a igreja é sustentáculo da verdade. E se existe uma Bíblia hoje, existe porque existe uma igreja católica que disse que alguns livros eram canônicos e outros não. E isso está caminhando na igreja há 2000 anos. A verdade está aqui escrita e eu não posso mudar isso. Eu não posso conformar e entortar a Bíblia para aquilo que eu quero. Entenda isso. Por isso eu faço o apelo para você, que ouve essa pregação, eu faço o apelo para você, que hoje me ouve, está ouvindo tudo isso que está acontecendo no mundo de hoje, e você fica se perguntando: mas irmão, e agora? O que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, você precisa dar graças a Deus. E eu falo mais uma vez para os católicos: você precisa dar graças a Deus por causa da sua fé. Você precisa dar graças a Deus porque Deus deu essa certeza para que você possa se basear não em uma opinião de um ser humano, mas na palavra de Deus e naquilo que a igreja, a esposa de Cristo, tem ensinado nesses 2000 anos. Dar graças a Deus, porque Deus me fez filho da igreja. Morro como filha da igreja, dizia Santa Teresa d'Ávila, nos últimos instantes da sua vida. Ela dava graças a Deus, porque estava entregando a sua vida como filha da igreja, e nós devemos dar graças a Deus por isso. A Bíblia não muda. Os tempos mudam, as culturas querem dizer que está diferente agora, que está diferente, que não é mais assim, irmão. Que o casamento entre um homem e uma mulher não é somente assim. Que a vida não começa quando o óvulo e o espermatozoide se unem, não. Aquilo ali, tem gente que diz que aquilo ali é um tecido e tal, e querem mudar. Isso aí é uma cultura de pessoas que estão querendo falar por aí pelo mundo. Mas eu falo para você, católico, escute aquilo que a palavra de Deus diz. Escute aquilo que a igreja tem ensinado nesses 2000 anos. Pega o catecismo da igreja católica, esse presente que São João Paulo II e o Papa Bento XVI nos deram, esse presente que junta a história de 2000 anos da doutrina católica e nos explica numa linguagem fácil. Recebe esse ensinamento da igreja e vive ele com profundidade, com paixão. Vive isso com amor. Não vos deveis conformar com este mundo, mas mudai a vossa mentalidade, disse São Paulo, para viver aquilo que Deus nos ensina. Lá no Evangelho de São João, capítulo 8, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há 2000 anos a igreja prega a verdade do Evangelho, a verdade que está aqui na palavra de Deus. E essa verdade não muda. Essa verdade não muda. E a gente precisa defender essa verdade. João Batista defendeu a verdade como precursor. A verdade do casamento, ele defendeu essa verdade como precursor. E hoje ele é testemunha no céu. Eu falo de São João Fischer e São Tomás Moros, homens santíssimos, homens de uma santidade intensa, testemunharam a sua fé com retidão, testemunharam com a sua vida como é bonito. A carta que São Tomás Moros escreve para sua filha Margarida, ele escreve exortando para que ela permaneça firme na fé, para que ela reze por ele, para que ele também permaneça firme, e ele ficou firme até o fim. Um homem de posses riquíssimo, entregou a sua vida porque testemunhava a verdade. E é por isso que a gente deve continuar testemunhando a verdade. A gente deve testemunhar a verdade com a nossa vida. E a gente deve testemunhar a verdade sempre. Ainda que isso nos custe muito, porque ser cristão é lutar. Ser cristão é lutar e lutar até o fim. Ser cristão é testemunhar a nossa fé e testemunhar até o fim. E eu não vou negar a minha fé, e eu peço ajuda a Deus, para que nem eu, nem você,
em momento nenhum da nossa vida, neguemos a nossa fé e as verdades da nossa fé. Na história da igreja, muitas pessoas quiseram ser forçadas para negarem a sua fé e elas disseram não. Eu creio em Deus, eu creio naquilo que a Igreja Católica ensina. Eu creio que Deus nos ensinou aquilo que é necessário para a nossa salvação na palavra de Deus e eu não vou mudar. Então que Deus, no dia de hoje, nos impulsione a uma defesa mais profunda da nossa fé. Nós vamos rezar, eu ainda não tenho notícias, se aconteceu ou não aconteceu aquilo que está nesse processo lá em Florianópolis. Eu sei que teve uma vigília de oração diante do hospital. Eu sei que o Brasil hoje se mobilizou em oração, que nós aqui no Exército de São Miguel também rezamos e rezamos insistentemente, mas nós vamos continuar a rezar, para que a vida seja defendida do seu início, da sua concepção até o fim. Nós vamos rezar para defender a família e nós vamos insistentemente clamar a Deus para que a igreja seja cada vez mais amada por nós fiéis católicos, porque ela é a nossa mãe. Nós estamos na hora de começarmos o poderoso terço do combate. E é por isso que eu te convido já a preparar o coração para receber o Senhor em nossa live, receber o Senhor na sua casa. Muitos dos nossos irmãos protestantes negam, inclusive também isso, a verdade da presença real de Jesus Eucarístico. A gente celebrou há pouco a festa de Corpus Christi. Nós cremos que Jesus está presente sim na hóstia consagrada, em seu corpo, sangue, alma e divindade, e assim a igreja nos explica isso como catequese ao celebrarmos a festa de Corpus Christi. Por isso nós vamos rezar e nós vamos combater para defender a nossa fé. Eu convido você hoje a rezar, e neste poderoso terço do combate nós vamos pedir pelas nossas famílias. Nós vamos pedir para que o nosso coração seja um coração firme na doutrina da fé, naquilo que a igreja nos pedir, para que eu e você permaneçamos firmes, como João Batista, firmes como São João Fischer e São Tomás Moros, firmes naquilo que a igreja nos ensina, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Para que nada, nem ninguém possa nos abalar. Se tem alguma dúvida, recorra à Bíblia, recorra ao catecismo e permanece unido à igreja, unida a Jesus. E receber Jesus na sua casa é receber a grande graça, adorar a Jesus. E ao mesmo tempo que adorar a Jesus, vocês vão, junto comigo, rezar o poderoso terço do combate. Nesse momento de profundo encontro com o Senhor, nós queremos pedir a Ele um coração firme na fé, um coração firme na verdade.